Olá, de volta, bem-vindos. Agora a gente tem um painel muito importante da gente discutir todas as coisas importantes que a gente discutiu nesses dias. Eu vou receber aqui o João Paulo Pacífico, nosso amigo, parceiro, ativista e CEO do Grupo Gaia, e o economista Eduardo Moreira, presidente do Instituto Conhecimento Liberta, para a gente discutir algo muito importante. A gente tem falado muito sobre a onda de generosidade que invadiu o Brasil nesse período e como a gente teve recordes de doações desde o início da pandemia. Mas um dado que se fala pouco é que durante esse ano também a gente bateu recordes de concentração de renda no mundo inteiro e o Brasil é o país mais desigual de todos entre os países democráticos. Como a gente pode usar a filantropia para promover justiça social? É isso que a gente vai tentar entender, pensar, lançar ideias aqui. Bem-vindos! Vai. Oi! Olá, Oi. tudo bem? Oi, Edu, tudo bem? Que Tudo bom ótimo, ter vocês obrigado aqui. pelo convite. Que alegria estar aqui com duas pessoas queridas. Há muito tempo. Eu converso com vocês, parece, há muito tempo, porque eu sigo os dois, e aí eu vejo vocês conversando entre vocês, e aí me sinto até na mesma mesa de bar, entendeu? Observando a conversa. Estou muito animada com esse papo, assim, porque queria começar com uma pergunta fácil. O Brasil tem jeito? Como a gente resolve esse problema da concentração de renda terrível que a gente tem, né? Eu estava hoje vendo os últimos dados, né? A gente tem um crescimento aí do índice de Gini de desigualdade vindo já há alguns anos, a gente está aí ameaçado a voltar para o mapa da fome, recorde de desemprego, enquanto isso as empresas mais lucrativas e os ricos mais ricos ficaram ainda mais ricos esse ano, e apesar das grandes doações feitas por essas empresas e por essas famílias, ainda é uma porcentagem muito pequena dos lucros aferidos no período. Por onde a gente começa a resolver esse problema? Quero ouvir as ideias de vocês. Quem vem primeiro? Começa, Dudu. Não começa você, vamos lá, você tem total prioridade. Você é um cara com mais experiência no negócio, eu sou um novo entrante nesse mundo aí. Não, eu vou falar o seguinte. Primeira pergunta da Roberta. O que eu acho? Se o Brasil tem jeito. Eu parto do princípio que nós temos que ser otimistas. O dia que a gente não acreditar mais, acabou. Então, porque eu gosto de um conceito do otimismo na ação. O que é otimismo na ação? Não é você ficar cego, não é você falar, tipo, beleza, vai cair dinheiro do céu. Não, não é isso. É você acreditar que você consegue agir e que você consegue transformar e que essa transformação vai chegar em algum lugar. Porque a partir do momento em que a gente que está realmente engajado nisso fala, cara, desencanei, não deu certo, putz, aí ferrou. Aí é jogar para cima. Então, eu trabalho muito com essa questão do otimismo, mas de uma forma realista, né? Não é falar assim, nossa, que demais. Não, é otimismo com o pé no chão, olhando a realidade que a gente está vivendo, tá? E com olhos bem abertos para o que está acontecendo, mas agindo, acreditando que a nossa ação vai se transformar em algo. Se eu falar, assim, tem um ponto até no desmatamento que falam, chegou num ponto, tem um ponto de não retorno, né? Se chegou no ponto de não retorno, acabou. Então, por que eu vou gastar meu tempo tentando convencer a galera? Desencana, vamos aproveitar os últimos dias e tudo bem. E não, o que eu acho tem jeito, cada vez mais, as novas gerações, eu vejo que elas têm uma mentalidade diferente, e isso é maravilhoso, tá? Então, essas novas gerações estão vindo para o mercado de trabalho, estão falando de propósito, porque na minha geração, quando eu comecei a trabalhar 20 anos atrás, o sonho era ficar milionário e trabalhar 24 horas por dia no banco de investimento, né? E quando eu vou ganhar meu primeiro milhão, meu segundo milhão, e tá todo mundo se debatendo. E hoje não. Hoje em dia, o estagiário, ele entra no mercado e fala, o que essa empresa faz? Cara, eu não consumo. Hoje, a pessoa que está na faculdade, na escola, independente da classe social, fala, eu não consumo mais dessa empresa. Na minha época, essas empresas aí eram as mais desejadas, porque proporcionavam brigas internas, bullying autorizados lá dentro. Então, eu acho que
Duas coisas para passar a bola e daí vamos batendo papo para não tomar muita palavra. Tem jeito. 2, cada vez mais gente nessa vibe. 3, a gente não tem muito mais tempo. Não dá para esperar essa galera ganhar. Não dá. E esse é o problema. Senão a gente ia falar, beleza, segura, daqui a pouquinho essa turma vai sair, vai vir uma turma nova, tal, mas não dá para esperar mais. Não dá. Antes da pandemia tinha 25 mil pessoas nas ruas de São Paulo, e essa semana, não quero entrar em política, mas é porque eu fui semana passada, tá? Da quinta-feira passada a gente foi doar pizza para um Bom Prato, e daí lá eles falaram, há 2 semanas atrás, né? Eles falaram, a partir do dia 30 não vai mais ter, todas as pessoas que estão comendo aqui não vão mais comer, não vai ter mais jantar para elas. E daí a gente viu a notícia que 57 dos 59 Bom Pratos, que é aquele lugar que as pessoas comem com R$1, uma comida saudável, bacana, iam acabar no meio da pandemia. E aí a pressão popular fez com que hoje o governo voltasse atrás. E aí foi maravilhoso. Com certeza. Edu, claro que isso passa pela política, por, né, eleger representantes que se preocupem com essa questão, enfim, e pelo consumo e também pela responsabilidade individual. Queria ouvir os seus pensamentos de por onde começar. Roberta, obrigado pelo convite, sempre bom estar ao lado desse grande irmão aí, o João Paulo Pacífico, de caminhada. E você sabe que, apesar de católico, eu gosto muito de estudar, né, as religiões e os textos religiosos, e no budismo você tem o caminho óctuplo, né, as 8 coisas que você deve fazer. E é engraçado porque a ação correta é só o 4º passo, né? O primeiro passo é você ter uma correta visão, depois a correta intenção, aí depois a correta comunicação e aí depois a correta ação. Então, doar é muito bacana, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: doar com qual intenção, né? A nossa intenção ao doar é acalmar para que um grupo não se revolte? A nossa intenção ao doar é domesticar? A nossa intenção ao doar é controlar? E aí eu vivi a vida inteira, né, dentro do sistema financeiro e resolvi, há uns anos atrás, conhecer a desigualdade e mergulhando nos lugares onde eu tinha mais preconceito. E fui morar nos lugares mais pobres do país, em acampamentos do MST, em quilombos, em lugares no sertão do Nordeste, nessas aldeias dos povos originários que estão sofrendo um genocídio. E eu tive uma visão, Roberta, e isso é incrível. Você sabia que as pessoas mais pobres, elas doam muito mais do que as pessoas mais ricas, mas com uma diferença. E eu vou te contar 2 histórias muito rápidas para você entender essa diferença. A primeira dessas histórias, quando eu estava num quilombo, na região centro-oeste do Brasil, e vendo que as pessoas ali quase não usavam dinheiro, né? E aí eu cheguei para uma das pessoas que estava me acompanhando, falei, como é que vocês fazem aqui? Logo no começo, né? Eu falei, vocês trocam as coisas? Aí ela, a gente aqui não usa muito dinheiro mesmo. Eu falei, então, mas vocês trocam, por exemplo, você tem muito mandioca e o outro cara tem muito tomate e ele tá precisando muito de mandioca. Você vai lá e dá a mandioca e pega tomate? Ela falou, não entendi. Eu falei, não, você tem muito mandioca, o cara tá precisando muito de mandioca e ele tem tomate sobrando, você dá mandioca e pega tomate? Ela falou, não entendi. Aí na terceira vez, eu falei, gente, olha só, não é porque você não tá entendendo, você tem muito mandioca, o cara quer muito mandioca. Ela falou, Eduardo, se eu tenho muito mandioca, o cara tá precisando muito de mandioca, eu vou lá e dou mandioca para ele. Eu não vou trocar com ele se eu tenho um negócio sobrando. E assim, e a outra foi quando eu estava visitando um acampamento do MST e o cara foi me pegar no aeroporto quando eu cheguei. E quando eu cheguei, ele estava meio assim, um clima de tensão no carro. Eu falei, o que houve? Não, o nosso vizinho pegou fogo na casa dele, no barraco dele, né? E aí o cara perdeu tudo que ele tinha, não sei o quê. Aí eu falei, caramba, e agora? Como é que o cara vai fazer? Ele falou, não, eu fiz o seguinte... A gente estava se mudando para um outro barraquinho que a gente acabou de construir, e aí o que a gente está saindo agora, eu adiantei a minha mudança, aí eu dei o meu para ele. Aí eu falei assim, mas calma aí, você emprestou a casa? Eu falei, não, eu dei. Mas você deu tua casa para ele, onde você morava? Eu falei, eu tô indo para outro, ele ficou sem nenhuma, aí eu dei para ele. E ali eu percebi, Roberta, que tem uma coisa muito diferente nessas 2 doações. Nós estamos acostumados a doar aquilo que não é importante para nós. Essas pessoas, elas estão acostumadas a doar aquilo que é importante para os outros. Veja que tem uma diferença enorme nessas 2 coisas.
Enquanto nós doamos o que não é importante para nós, eles doam o que é importante para os outros. Então a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que é importante para os outros? Porque senão a doação vira um instrumento de controle e tem que ser um instrumento de libertação. Tem que ser o doar hoje para não precisar doar amanhã. Tem que ser o doar hoje para poder desmontar o mecanismo de desigualdade e não para garantir que o mecanismo de desigualdade continue encontrando um equilíbrio num desequilíbrio estrutural e social. Então é esse o convite que eu faço às pessoas, a encarar a doação sob a ótica daquilo que a pessoa precisa para estruturalmente poder desenvolver suas vocações. Para a pessoa que nasceu para ser um médico, um poeta, uma engenheira, uma pintora, uma escritora, uma cantora, que ela possa ter aquela vocação dela, vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamado, é potencializada. E não que a gente faça com que a pessoa use a camisa amarela, porque a gente doou uma camisa amarela. Então, poxa, a gente é muito boazinha. Então ela vai usar a camisa que a gente quer que ela use. Ela vai ter a casa que a gente quer que ela tenha. Ela vai comer a coisa que a gente quer que ela coma. Não. Isso é um passo emergencial para que a pessoa tenha a liberdade de comer o que ela quer, de exercer a vocação que ela nasceu, de fazer o empreendimento que ela quer fazer, de dar a contribuição que ela veio dar para o mundo, e não aquela que a gente quer controlar que ela dê. Então é essa doação que eu acredito. A doação do que o outro precisa de importante, e não do que a gente tem de não importante. Uau! E acho que muito doar no sentido de... Isso até hoje. E doar muito no sentido de compartilhar. O doar não quer dizer que... Pelo contrário, muita gente acha que vou doar porque eu sou superior, porque isso daqui depende de mim. Não é isso. É você compartilhar. Sabe que eu ouvi uma história esses dias super interessante também, de uma pessoa que trabalha há 36 anos com pessoas em situação de rua, né? Eu até descobri também, eu não sabia, que não é morador de rua, ninguém mora na rua, ninguém quer estar na rua. As pessoas estão em situação de rua, né? E aí o que ela falou, e aí tem uma história que um cara, ele entregava tipo 100 pães por dia para as pessoas, ou por semana, não sei qual era, entregava tal, daí ele foi perguntar para ela, o que eu posso fazer para ajudar mais essas pessoas que eu entrego esses 100 pães? E daí essa mulher falou para ele, você sabe o nome dessas 100 pessoas? Ele falou, não. Então entregue 15 pães a partir de agora. E daí você começa a entregar de outra forma para essas pessoas. Aí você vai ouvir a história delas. Aí você vai compartilhar com elas. Você vai aprender com elas. Não é porque você tem mais bens materiais que você é superior. Pelo contrário, a gente tem que estar do lado, ombro com ombro. Não você na frente jogando migalha para ela. Dê esses pães, compartilhe esses pães com o coração, mas saiba o nome dela, saiba a história dela. Não é você chegar lá e fazer essa esmolinha e depois volta, pufa, fiz minha parte hoje, não é isso. Então, é a diferença de como você fazer, né? Isso é totalmente verdade. A gente tem, inclusive, isso provado assim, por pesquisas que dizem que assim, a maior parte das doações acontecem depois de um pedido. É preciso pedir doações para que as pessoas, de fato, se mobilizem e ponham a mão no bolso. Mais de 80% das doações acontecem mediante um pedido. Mas a maior motivação para uma doação é a empatia. Isso pesquisa, se você vê pesquisas do mundo inteiro que tratam sobre esse tema, sempre esbarra a primeira motivação é isso, você sentir na pele a dor do outro e reconhecer aquele problema como algo que merece o seu empenho. E aí a gente tem uma grande dificuldade, assim, de justamente ativar essa empatia, né? Eu nunca me esqueço de uma entrevista que eu fiz com o Mário Sérgio Cortella, o professor, filósofo, e ele dava esse exemplo quando a gente fala de generosidade, da diferença de generosidade entre classes sociais. Ele contava assim, se tem uma enchente, uma enxurrada num morro, que derruba a casa, morrem os pais, no dia seguinte essas crianças já foram adotadas por um vizinho, e enfim, a casa vai ser reconstruída para os que ficaram, né, tem uma imediata, assim, a dor do outro é muito próxima. Se a mesma coisa acontece na época, eu lembro que tinham sido as chuvas de Petrópolis e Teresópolis, que teve um monte de desmoronamentos, inclusive em lugares muito ricos. E se isso acontece num bairro de classe alta, isso não acontece, não existe essa mobilização. Os vizinhos não vão se juntar para adotar as crianças e para, enfim, reconstruir a casa, assim. Então, de fato, e nas pesquisas também, comportamento do
no Brasil, as situações são maiores entre os mais pobres proporcionalmente à sua renda. Mas é aí que mora justamente a dificuldade, né? Como a gente acessa a empatia se a elite vive tratada da realidade por muros e espaços de convivência muito distantes das realidades, né, do Brasil, assim, né? Como que a gente faz as pessoas visitarem, né, essa viagem que você fez, Edu, né? Tipo, como que a gente leva isso para as pessoas? O que vocês acham que a gente pode usar para mobilizar? Se elas não encontram a realidade, então tem que ser instrumentos como leis, taxações, impostos, incentivos públicos, regras para as empresas, enfim, como a gente vai estimular a doação se não há essa percepção das demandas da realidade? Eu acho que sim. João, Eu acho você que faz isso. Desculpe. Desculpa, tem um delayzinho. Vai lá, Edu. Acho que sim. Eu acho que o Estado cumpre o papel absolutamente essencial de impor, né, uma certa redistribuição de renda. Eu acho que o tal mercado, né, les hautes finances, né, as leis desse ente invisível, desse Deus que faz com que muitas pessoas acreditem que existem vasos comunicantes, que um dia tudo vai estar em equilíbrio, esse Deus não tem trabalhado muito a favor dessa justiça social. Então, eu acho que o Estado, que é o único que tem essa possibilidade de impor, ele deve sim impor alguns mecanismos para que essa desigualdade diminua. Mas você viu que eu falei de vocação, vocária, etc. Eu sou um apaixonado pela origem das palavras, pela etimologia das palavras. E a palavra empatia que você falou, ela vem de en, que quer dizer dentro, patis, que quer dizer sofrimento, né? E compaixão quer dizer compartilhar, com vem de compartilhar, e patis, o sofrimento. Então não existe dizer, não, eu tenho compaixão, e você não está sofrendo nada com aquilo. Não existe isso. Compaixão significa que você resolveu pegar um pedaço daquele problema para você. Um pedaço daquele problema é seu. Não existe empatia se você não tivesse colocado no sapato dos outros. Essa viagem, Roberto, que a gente estava falando aqui, ela, na verdade, é o seguinte, foram 21 estadias. Eu morei em 21 lugares diferentes já. Num dos lugares que eu morei, que foi uma dessas aldeias indígenas, assim, as pessoas sofrem um genocídio ali. Eu passei uma semana comendo o resto de comida. Você come um arroz feito nas piores condições de higiene, porque não tem saneamento básico, não tem luz, não tem esgoto, não tem nada, que quem pode compra os ossos das costas da galinha para dar algum gosto, você come numa tampa de panela amassada que não foi lavada com a mão, dorme 1 hora por noite para não ser morto pela milícia dos fazendeiros que ficam procurando as pessoas para matar ali, numa casa que só tem um teto de sapê, que não tem parede. Quando tem parede é com saco de arroz, com saco de lixo e etc. Isso, você no segundo dia, assim, eu tinha náuseas o dia inteiro, eu não conseguia mais comer nada, eu travei minha garganta, eu não conseguia pensar, eu ficava tonto, desequilibrado, todo mundo me falando de morte, de fome, tudo assim, é desesperador. Aí ali, quando você começa a sentir esse sofrimento, pronto, você pegou um pouco para você. Ali você está sendo compassivo, porque quando você sai dali, se você não é um sociopata, se você não é um psicopata, você não consegue mais dormir do mesmo jeito. Porque se você dormir tranquilo, você se sente um traidor. Se você dormir tranquilo depois de ter conhecido aquela realidade, de ter sofrido aquele sofrimento, você fala, eu não valho nada, eu sou um ser desprezível. Então eu tenho que pegar um pedaço desse problema para mim. Um pedaço desse problema não é mais dele, é meu. E eu vou morrer com um pedaço desse problema tentando resolver esse problema. Aí você... Então, volta àquela história. É importantíssimo essa questão da doação. Por quê? Porque é um mecanismo mais rápido. Você doou, pronto, não teve mecanismo nenhum, sistema, Estado, doou, puf, tá aqui. Hoje, feito. Agora, com qual intenção que isso é feito? A intenção tem que ser para aliviar esse sofrimento, tem que ser o fato de você ter pego essa dor para você, não de ser aquela doação para meter o adesivo atrás do carro, ou para ganhar um negócio, ou para fazer... Eu aprendi com o João Pacífico, social washing, né? Que é a lavagem do seu nome, parecer um nome mais legal. Não pode ser, porque aí, eu vou até ousar aqui, me perdoe, tá? Aí é preferível não ter a doação.
Sabe por quê? Porque aí a doação impede que existam de uma revolução. Aí eu prefiro que tenha uma revolução. Eu prefiro que a gente consiga mudar pacificamente. Eu prefiro que a gente consiga mudar numa sociedade que consegue se desenvolver, entender como nação, como grupo, que consegue se ajudar, que consegue ser solidária, que consegue ser fraterna. Agora, para ter um mecanismo que só mantém esse sofrimento, aí eu prefiro que não tenha um mecanismo para que haja uma revolução e de algum jeito a gente mude isso. Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero. Mas eu prefiro que isso aconteça do que a gente manter o sofrimento dessas pessoas, que é insuportável. A gente não tem ideia do que é insuportável. E a gente não pode deixar que essas pessoas sofram isso. Então, que a doação seja o mecanismo mais rápido possível para trazer essas pessoas para um caminhar junto com a gente, como o João falou, e não abaixo da gente, ao lado de... Legal, deixa eu complementar, muito bacana. Primeiro, em relação a essa parte da empatia e da compaixão, que o Dudu falou tão bem, que ano passado eu estava estudando com a turma da Emory e do Dalai Lama, enfim, que eles propagam muito a questão da compaixão, né? E aí eu tenho um livro maravilhoso que chama A Revolução do Altruísmo, do Mathieu Ricard, que ele mostra que a empatia é exatamente isso, é você se colocar no lugar do outro, pode ser cognitiva ou não, mas você entender o que o outro está sentindo. Porém, o excesso de empatia, ele pega uma parte do cérebro e ele pode ser danoso. Por outro lado, o que é a compaixão? É a empatia aliada ao desejo de evitar ou de aliviar o sofrimento da outra pessoa, aliada a uma ação. Olha que legal. A empatia, você se conectou e você sofreu. Na compaixão, você não quer que o outro sofra e você vai agir. E a parte do cérebro que é afetada pela compaixão é diferente da parte afetada pela empatia. O excesso de empatia traz a fadiga emocional. O excesso de compaixão, não. E é isso que as pessoas que doam, que ajudam genuinamente têm, essa compaixão. Você ajuda, porque você sentiu aquela dor dele. Depois que o Dudu foi lá e falou, caraca, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele começou a agir. Ele sentiu aquilo e aquele desejo de acontecer isso que trouxe essa compaixão. Então, acho que isso é importantíssimo a gente desenvolver nas pessoas. Então, primeiro, a gente e saber muito forte isso aqui, né? É a compaixão que a gente faz isso. Quem não tem compaixão, normalmente, sociopatas, psicopatas, tal. Não sou especialista nisso, mas o que a gente escuta é que o psicopata, o sociopata, ele consegue entender como você está sentindo e ele vai manipular isso para o interesse dele. Então, às vezes, ele vai doar um pouquinho para te deixar dependente dele e tal. O psicopata, ele tem isso aqui. Nas empresas tem muito. Ele consegue te entender, ele sabe onde que pega o seu calo, ele fala, ele tem um pouquinho dessa empatia, mas ele usa isso de outra forma. Ele não tem a compaixão, que é o desejo de que você não sofra, né? Então vamos tirar os sociopatas e psicopatas. Infelizmente, eu vi 2 estudos já. 4% e foram feitos em modelos diferentes. 4% dos líderes de empresas eram sociopatas / psicopatas, 15%. Tá? 15% é o mesmo percentual dos presídios. E, pô, como assim? O cara sobe na empresa porque ele é psicopata? Sim, porque ele consegue manipular a galera. Ele passa por cima dos outros. E se a empresa está preocupada só com o lucro, político também, total. Ele não tem. O objetivo do político é só o poder, o poder e o dinheiro. O objetivo desse executivo é só o poder e o dinheiro. E se a empresa premia só com poder no dinheiro, esse cara traz mais dinheiro, porque ele consegue manipular a galera. E ele sobe, eles viram presidente de empresa. A gente viu agora na pandemia, o que são 5 ou 7 mil mortes, tal. Falaram isso em rede nacional, né? E aí a gente já consegue entender isso. Então, o primeiro ponto é isso, né? A gente tem que tirar essa galera. Desconsiderar. Eles têm esses problemas, ponto. E com o resto, né? O problema é o oprimido defender o opressor, né? E o resto, como a gente faz para mudar isso? Uma vez eu ouvi um negócio que é super interessante, que são os 3 Cs. Os 3 Cs da mudança. O primeiro, que é o ideal, é você mudar pela consciência. Então, um belo dia, o senhor Eduardo Moreira falou para mim que, poxa, vamos conhecer lá o MST. Os caras não são aquilo que a gente acha, que falam pra gente, tal. E, pô, gosto dele, confio nele e tal. Ele me falou, conheci a turma e fui visitar com ele o MST. Né? Óbvio, não fui nos trocentos lugares que ele foi, fui em um. E quando eu encontrei aquilo, eu falei, gente, o que é isso? Né? É sensacional o que eu tô vendo aqui. Os caras estão fazendo plantação de arroz orgânico, onde era degradado, que não tinha nada,
não roubaram nada de ninguém, não são terroristas, as crianças brincando, as pessoas estudando, super seguro, um ajudando o outro, um refeitório bacana, casinhas maravilhosas, e caramba! Aí quando você vê aquelas pessoas que são martirizadas pela gente aqui, né? Que a gente replica aquilo que a gente ouviu. Então, quando ele me trouxe a vivência, então, primeiro C, consciência. Para você ter aquela consciência, você tem que pegar essa informação, você tem que ter repertório. Eu não sabia, eu nunca ia ajudar o MST, não sabia que era MST, o máximo que eu tinha ouvido é que os caras eram bandidos. Bom, aí quando eu visitei, eu falei, caramba, vamos fazer uma operação no mercado junto, a gente lá e fez, foi maravilhoso. Então, a consciência, quando você vivencia aquilo, e é o que o Dudu fez muito forte, ele mergulhou, ao vivenciar aquilo, passa um dia na rua, vai entregar comida para alguém na rua, mas vivenciando, perguntando o nome, não entrega de olho fechado com nojo, não, vivencia lá. Aí você vai tocar. Então, primeiro é a consciência. O segundo C da transformação é a coerência. Putz, a minha empresa falou que ela é legal. Pô, eu falei pra galera que eu vou fazer tal coisa. E aí você vai mudar o seu comportamento para manter a sua coerência. Porque a gente quer manter a coerência, a gente não quer aparecer, a gente não quer falar uma coisa aqui, e depois você faz, para nossa autoimagem é ruim. Seja corporativa, seja profissional, tal. Então a coerência. Putz, cara, eu falei que ia ajudar na pandemia, não ajudei ninguém, vou ajudar aqui. Então, coerência. A gente pede dinheiro também, né? A gente às vezes tenta usar um pouquinho isso aqui de uma forma legal, tá? Pô, não sei o quê, vão ajudar, faz sentido, coerente, tal. Você tá falando de ESG aí, tal, tá bacana, né? Fazer, tal. Então, coerência, consciência, coerência. E o terceiro, que não é o mais bacana, é o constrangimento. É quando você fala, galera, ou você faz, você tem que fazer. Você constrange a pessoa, porque não dá mais. Não dá mais. Então, alguns você muda pela consciência, outros pela coerência, e outros que a gente precisa, porque, não, como eu falei no começo, não dá mais tempo, é pelo constrangimento. Vão constranger. Porque a nossa missão é tão grande que não dá para ficar, tudo bem, vai, já que você não quer, continua aí oprimindo a galera, não. E a doação é uma forma, como o Dudu falou, de distribuição de renda na veia, não vai para ninguém. É você transferindo para alguém, pessoa física, pessoa jurídica, o que quer que seja. Então, e aí que é importante as pessoas terem essa consciência de compartilhar. O dinheiro não nasceu para ficar parado. E esse compartilhamento, e espero que por consciência, é o que a gente procura fazer muito com as pessoas que estão ao nosso redor, nas redes sociais e tal, né? Mas às vezes não é possível. Muito bom, João. Esse C do constrangimento eu também aprendi com o Preto Zezé, da CUFA, ele falou sobre isso no Roda Viva, e também é o modus operandi da Carola, do Movimento Bem Maior, que é patrocinador aqui. É muito didático o constrangimento também, ele serve muito para a gente fazer as pessoas pararem e pensarem. E a gente fala de doação, de como tornar mais doadores, é importante que as pessoas tenham essa educação financeira, né, esse hábito, assim, nesse planejamento. E aí a gente está falando de empresas ou de pessoas físicas, assim, mas isso precisa se tornar um hábito recorrente. A gente aqui na MOL costuma falar que doar precisa ser um ato cívico, como votar ou pagar impostos, é algo que tem que fazer parte dos nossos hábitos como cidadãos, porque é fortalecendo as associações, organizações da sociedade civil que a gente fortalece a democracia e nos faz representados em causas onde a gente não pode estar lá no front, né? É essencial fortalecer todas as OSCs. E então você pode escolher quais são suas causas, enfim, onde você quer empregar o seu dinheiro, o seu tempo de voluntariado, sua energia, seu conhecimento, mas é preciso doar e doar de forma recorrente, porque para resolver problemas tão complexos não se resolve com uma doação só no Natal ou no dia de doar, e sim com doações recorrentes a vida inteira, né, botando empenho nas organizações que, por sua vez, né, você não consegue mudar a qualidade da educação pública em um ano, é um trabalho de décadas, né, e aí por aí vai por todas as causas. Que vocês acham que poderia ser feito para a gente facilitar as doações recorrentes? João tem uma empresa onde as pessoas são muito doadoras, o que você fez lá para isso? Edu, que é um educador financeiro também, de certa maneira, né? Como que você pode estimular as pessoas a doação doação como um investimento, praticamente? Queria ouvir os seus pensamentos. Eu acho o seguinte, que enquanto não nos virmos, né, como irmãos e irmãs, a gente não vai ter a doação como algo natural, como você falou, Roberta, sabe? Ou seja,
as pessoas buscando maneiras de doar. Vai ser sempre uma coisa reativa, ou seja, caiu o morro, ali desabou o morro por causa de um temporal, ou teve uma pandemia, então vamos pedir doação, porque as pessoas estão aqui passando fome porque aconteceu uma coisa, vamos pedir doação, vamos pedir marmita, prato de comida, e aí reativamente, né, a gente vai doar. Por quê? Porque a gente não vê essas pessoas como irmãos ou como irmãs. Quando a gente sai na rua e tem um cara ali passando fome, passando frio, a gente vê isso como um irmão ou uma irmã nossa ali, e eu quero dizer irmão, pensa no familiar mesmo. Pensa se você saiu no seu prédio e de repente tem um irmão ou uma irmã, filho do seu pai ou da sua mãe, ali na rua, passando fome, o que você ia sentir? Então, aquela dor que você iria sentir é o que te prova que vocês dois fazem parte do mesmo grupo, no caso da mesma família. A palavra nação, ela vem de grupo, né? Uma nação é um grupo. Então, para a gente dizer verdadeiramente que a gente faz parte de uma nação, a gente tem que encarar as pessoas que dividem esse grupo com a gente, independente de em quem eles votam, independente de qual região que eles estão, como nossos irmãos e nossas irmãs. E quando a gente conseguir vê-los como irmãos e como irmãs, a gente vai ter essa necessidade de doar. Seja doar conhecimento, seja doar dinheiro, seja doar meios para que essas pessoas possam fazer, enfim, seus artesanatos, fazer suas aulas, fazer seus cursos. A gente vai querer, enfim, pegar um pedaço daquela riqueza que nós temos, seja o capital intelectual, capital tecnológico, capital fundiário, capital financeiro, qualquer riqueza que a gente tem, e a gente vai falar o seguinte: olha, eu quero que o meu irmão ou minha irmã fique com um pedaço disso aqui. Isso é a verdadeira doação. Então, eu acho que essa doação que você diz, ou a gente vai usar o outro C, que o João não falou aí, que é o coagir, né? Ou a gente vai coagir as pessoas ou doar, ou se a gente não quiser ir para o quarto C, que eu acho que a gente não deveria ter que ir para o quarto C, para a gente não ir para o quarto C, a gente tem que mudar a nossa relação como grupo. A gente tem que se amar como grupo. A gente tem que se ver como irmão. E se amar é diferente de se gostar. O pastor Henrique Vieira fala muito bem isso. Eu amo o irmão ou irmã que votaram no Bolsonaro, mesmo não gostando de quem votou no Bolsonaro. E por que eu amo ele? Porque amor não é dual. Amor não é dual. O gostar e não gostar é dual. O sentimento romântico, ele é dual. O ódio, o prazer, o impulso, não sei o quê, é dual. O amor não é dual. O amor, ele é uno, é o sentido de estarmos juntos. E quando você está junto, é esse sentimento que te faz, gostando ou não gostando, não querer ver o sofrimento no outro. Porque o sofrimento do outro é também o seu sofrimento. Então, esse amor, não o amor romântico da música do Zezé de Camargo e Luciano, que eu até gosto dessa música dele, O Amor, mas não é desse amor que eu estou falando. Esse amor maior, com A maiúsculo, é o amor que nos faz irmãos e irmãs e é o amor que nos obriga a doar para a gente poder viver em paz até com o nosso caminhar, né? Exatamente. Sabe, tem um exercício bem simples. Quando a gente olha alguém em situação de rua, a gente acha isso normal? E eu vou te dizer que já teve vezes que essas pessoas foram invisíveis para mim. E dá até vergonha de falar. E depois, quando você começa a entender, fala, caramba, não pode ser normal isso. Eu não posso olhar para uma pessoa que está dormindo na rua me pedindo e fingir que eu não vi essa pessoa. Ok, pode ser que eu não tenha dinheiro, pode ser que eu não vá ajudar, mas no mínimo tem que me incomodar. No mínimo tem que me incomodar. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele me falou que ele não gosta de ficar no trânsito e sempre que ele via alguém carregando uma carroça na rua, ele buzinava, ficava bravo e tal. Até um dia que ele parou e pensou, peraí, esse cara tá carregando uma carroça. E eu tô reclamando do quê? Do trânsito, porque esse cara tá carregando uma carroça. Então é muito isso que o Dudu falou agora. Tipo, assim, a gente tem que ser humano mesmo, né? E olhar, não é justo, não é. Eu tô aqui porque eu sou branco, nasci em classe média em São Paulo, estudei escola privada, e é por isso. Porque se eu tivesse uma cidade a 2 km de distância,
E se eu fosse mulher, se eu fosse trans, se eu fosse uma pessoa preta ou parda, eu não estaria aqui hoje. Eu teria que ter ralado 10 mil vezes mais e não estaria aqui hoje, não estaria me ouvindo. Então, eu ter ciência desse meu privilégio, eu não quero sentir culpa disso, mas quero sentir responsabilidade para estar do lado das pessoas para conseguir compartilhar isso daqui. Eu acho que a cultura de doação, infelizmente, no Brasil, ela ainda é muito fraca. E o trabalho que vocês fazem, você, o Rodrigo, tipo na MOL, é sensacional, ele é importante, ele é fundamental para a gente, e tem que falar, para que a doação ela vire uma coisa constante na nossa vida, que a gente faça isso. Tem um cara que eu gosto muito, o banco que eu mais gosto do mundo, tá? Que chama Triodos Bank. E um dos caras que acho que é o João Melê, ele está sempre no Brasil. E ele fala que o dinheiro tem 3 funções, que é comprar, poupar e doar. Ele fala que uma das funções do dinheiro é doar. Que você tem coisa que tem que ser doada, que para você semear, que não é você poupar, não é você emprestar, você tem que doar e para circular. E a importância até espiritual da doação verdadeira, né? Não da doação interesseira, não da doação que você vai doar para se fazer especial, não, é da doação, aquilo que a gente falou um pouquinho antes. Então, eu acredito muito nisso, né? Que eu até posso falar, na Gaia, há 6 anos, quando a gente montou uma ONG, baseada em doação da Gaia, a Gaia era pequenininha, a gente não tinha condição. E sempre que a gente doar, daí eu falei, cara, eu quero montar uma ONG, e vou doar dinheiro para isso. Mas não tinha dinheiro para doar, não tinha, tá? Eu tinha um pouquinho. E eu fui indo, e nunca tive nenhum benefício tributário, a gente já doou muito dinheiro da Gaia para a ONG. É inexplicável, mas assim, deu tão certo essa ONG, deu tão certo. Hoje tem um monte de gente que doa, o negócio cresce, e as coisas fluem, e a gente impacta a vida de de milhares mesmo de crianças, de professores da rede pública, tal. E tudo começou com aquele desejo, cara, a gente tem que transformar, vamos fazer. Eu brinco que quando a gente montou a ONG era de uma forma irresponsável. Mas eu acho que quando a doação é muito genuína, que a gente tem que transformar isso, eu não sei explicar, dependendo da religião de cada um, cara, as coisas fluem de uma forma que a ONG sempre foi crescendo, impactando, tal. Aí quando menos espera ver alguém que ajuda, outra empresa, a própria PG, que é financiadora aqui, já doa pra gente, aparece doando, agora aparece doando pra gente, é muito lindo. E é super sério, obviamente, tal. Tenta ser melhores ONGs, mas acho que é muito isso. Mas tem que falar. E aí, só uma última fala minha dessa parte. Antes, a gente não falava. Quando eu montou a ONG, o que eu entendi? Pegamos até e eu não sou religioso, assim, conheço um bilionésimo que o Dudu conhece, mas uma vez eu abri cara, é muito louco essa história, eu contei pra pouca gente. Quando eu era muito novo, eu tinha, uns 19 anos, então eu comecei a trabalhar, 20 anos, eu falei, quero ajudar alguém. Daí tinha um negócio chamado Fundo de Pensão de Crianças, falei, vou doar. Aí eu abri a Bíblia, e lá estava assim, o que a mão direita dá, a mão esquerda não vê. E, cara, não vou falar pra ninguém. Eu fiquei anos doando sem falar pra ninguém. Eu sempre levei isso comigo. Não vou falar pra ninguém que eu ajudo, tal, não falava. Não falei. Beleza, quando a gente montou a Gaia Mais, essa ONG, também, não vou falar pra ninguém, vamos fazer. Até que chegou um cara na Gaia uma vez, ele falou, comece a falar. Fala, cacareja. Mostra o que você tá fazendo. Por favor. Fala. E eu falei, não tô fazendo, eu não tô doando pra mostrar que a gente é bom, não, fala. E a melhor coisa que a gente fez na ONG foi falar da ONG, falar que a gente está fazendo, porque a gente aproximou gente, a gente inspirou pessoas a doarem, inspirou pessoas a ajudarem a gente, a serem voluntárias, a não sei o quê. Então é importante falar, né? É importante, não é assim, não é falar para mostrar que eu sou bom, pelo contrário, é para inspirar para o mundo inteiro, falar, caraca, se a Gaia da Manhã faz, eu tenho que fazer, eu vou fazer também, que lindo, eu vou ajudar, tal. Então, aí a importância da comunicação genuína, verdadeira, de falar de doar. Então, esse evento é maravilhoso, né? Da gente falar, seminário de doar, a gente tem que doar. Como a gente tem que falar, a gente precisa mudar exemplo, né? O Brasil é um país que, nas pesquisas de doações globais, sempre mostra que aqui as pessoas têm vergonha e consideram errado doar, na verdade, o que tem raízes católicas, cristãs, assim, de que doar deve ser exatamente isso, um ato de humildade que ninguém deve saber. Mas aí a gente não dá exemplo, né? E aí a gente não educa outras pessoas, não engaja mais gente, não educa as próximas gerações. Contar é importantíssimo, não é para se achar, não é para nada, é para mostrar que você faz e inspirar outros a fazer também.
Gente, eu tenho mais 25 perguntas para cada um, mas o tempo acabou. Então, vou ter que fazer só uma e convidar vocês para a gente aprofundar esses temas no nosso podcast, o Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, que estreou essa semana e que vai tratar justamente de temas mais contemporâneos dentro do campo da cultura de doação. Mas, para terminar, eu queria fazer para vocês uma pergunta que a gente tem feito para todo mundo, que está passando por aqui, que é: qual é a sua causa do coração hoje e qual foi a última doação que você fez? Quem começa? Eu começo? Então vamos lá. Minha causa do coração hoje é esse instituto que está debaixo do meu nome. É o Instituto Conhecimento Liberta. É um instituto que a gente abriu há um mês e pouco. Por acaso o João Paulo faz parte do board do instituto. Em um mês e pouco a gente já tem 12 mil pessoas no instituto, dos quais 8 mil pessoas são pagantes, e dessas 8 mil pessoas, metade paga a mensalidade solidária para doar uma bolsa para alguém estudar. Então, tem 4 mil doadores em um mês, e é um instituto que tem 13 cursos acontecendo, estão entrando vários outros de educação continuada, seja cursos que são de ciências humanas, como filosofia, história do Brasil, história da música, história do cinema, história da arte, etc., até coisas 100% práticas, como ferramentas de trabalho, Excel, inglês, mandarim, marketing digital, programação de computador, com os melhores professores e professoras das principais universidades do país. A minha ideia é que esse negócio chegue a milhões de brasileiros, que a gente tenha mais de 100 cursos para as pessoas todas do Brasil poderem estudar ou de graça ou pagando, que quem paga isso paga R$47 por mês para poder estudar tudo o que quiser, aulas ao vivo, tá? Não são cursos gravados, não. Então, aulas ao vivo exatamente como numa universidade. Então, é fazer uma universidade de tudo por menos de R$50 por mês e de graça para quem não tem nada para pagar. Então, esse é o meu projeto. Quem quiser conhecer, institutoliberta.com.br. E as últimas doações, eu tenho que aprender com vocês esse negócio de falar sobre as doações, mas já que vocês perguntaram, eu ajudei muito as pessoas ali ligadas ao Frei Davi, aos franciscanos, que estavam distribuindo marmitas durante essa pandemia, né? E ajudei também o Júlio Lancelotti. Aliás, a última doação, que faz alguns poucos dias, né? Foi uma ação que uma pessoa estava, enfim, entrando na internet e falando que eu era um oportunista, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu entrei com uma ação na justiça contra ele, ele perdeu a ação e aí teve que me pagar uma indenização. Eu peguei 100% do que ele me pagou da indenização e dei para o padre Júlio Lancelotti para o trabalho que ele faz com os moradores em situação de rua. Então foram as últimas doações que eu fiz. Muito bom, Edu. Boa. A minha causa do coração hoje é transformar o mercado financeiro, é fazer com que todas as operações do mercado financeiro, todos os investimentos tenham um impacto positivo. O mercado financeiro hoje, quando você investe em alguma coisa, você olha só o risco e o retorno, né? Quanto isso vai render e, eventualmente, você olha o risco disso. Só que você não olha se isso aqui vai fazer bem ou mal para o planeta, né? Para as pessoas, vai aumentar a desigualdade. E eu acho que isso tem que acabar. A gente tem que... Onde a gente coloca o nosso dinheiro, a gente tem que saber. Tem uma frase do Triodos que é: o que o nosso dinheiro está semeando, né? O que o nosso dinheiro está fomentando. Então, eu estou trazendo isso cada vez mais forte, né? É um trabalho de formiguinha, mas eu berro, grito, tento fazer acontecer. E várias dessas operações acompanham doações. Então, por exemplo, a gente fez uma operação esse ano que uma parte foi doada. O investidor ele investiu, teve a rentabilidade dele, mas uma parte foi doada do investimento. Tá? Ele recebe o dinheiro de volta, mas tem uma externalidade positiva. Então, hoje a minha causa do coração é essa: levar isso aqui para o mercado financeiro, um mercado tão frio, egocêntrico, materialista. Minha última doação, que foi muito legal, que foi essa das pizzas para as pessoas em situação de rua. Porque a gente falou, poxa, um dia eu cheguei numa live da Gaia, lá interna, né? Falei, cara, vamos conseguir 1000 pizzas para as pessoas em situação de rua. Sei lá, veio esse número 1000 na minha cabeça. E veio. Quando a gente fala, a gente vai fazer, né? Aí eu doei, obviamente, muitas, mas teve 300 doadores, 300 pessoas doaram. E aí a gente conseguiu arrecadar 1000 pizzas, e aí a gente doou, e aí eu fui lá entregar também. Mas o mais legal disso foi, antes de entregar, a gente quis entender o que eram as pessoas em situação de rua. E o que eu aprendi, gente, não está escrito. Então, infelizmente, eu ganhei muito mais do que eu doei, ao compreender tudo isso que está por trás, né? Então, foi a última doação que eu fiz, foi agora, acho que quinta passada, acho. É quinta passada. E que foi essa doação das primeiras 500 pizzas. Agora a gente vai doar mais, a gente conseguiu doar 1.100 e poucas pizzas
A gente divulgou, tal, foi lindo o movimento. Então foi isso. Muito obrigado. Estar aqui discutindo com vocês foi mágico para mim. Nossa, um grande prazer. Muito, muito obrigada, gente. Vocês me fizeram pensar muito e a gente vai ter muito mais para conversar fora daqui, em outros espaços. Muito obrigada, Edu. Muito obrigada, João.